Boas-vindas ao primeiro episódio do Warehousecast, o podcast da Yali Empilhadeiras, uma marca centenária multinacional especializada principalmente em soluções inovadoras para a movimentação de materiais em armazéns. Eu sou a Mafelu Visoto, sua apresentadora, e neste episódio de estreia vamos falar sobre as tendências da logística. A ideia é fazer um overview do mercado, conhecer as principais tecnologias e, claro, saber o que podemos esperar ainda para este ano e para o futuro a médio e longo prazo. Para nos acompanhar nesse bate-papo, temos aqui convidados muito especiais com a gente, a Jéssica Forte, que é vice-presidente da marca Yali Brasil. Tudo bem, Jéssica? Tudo ótimo, e você, Mafê? Tudo ótimo, bem-vinda. Muito obrigada. E também aqui com a gente o Renato Nagano, que é gerente de desenvolvimento de negócios e inteligência de mercado. Bem-vindo. Muito obrigado. Posso chamar de Nagano, né? Pode sim. Então pronto. Bom, para começar, eu queria que vocês se apresentassem, façam um pouquinho de vocês da posição, né, que ocupam na Yali. Com certeza, Mafê. Primeiro eu quero agradecer, é uma honra, é uma oportunidade muito importante para mim, faz parte da minha história poder participar do primeiro podcast da Yali. Isso conecta muito com a minha história, com quem eu sou. Eu já estou no mercado de movimentação de materiais e logística há 20 anos. E nesses 20 anos eu tive a oportunidade de trabalhar, eu diria, em diversas áreas. Eu passei pela área comercial, entendendo as necessidades logísticas dos clientes, as dores, como prover soluções, como trabalhar com esses clientes de forma consultiva, de uma forma mais técnica. Depois eu tive a oportunidade de trabalhar com pós-vendas, e quando a gente trabalha com pós-vendas, a gente entende o ciclo completo. Como é não só estar presente no cliente, mas manter a satisfação do cliente, manter a confiança do cliente com a nossa marca, com os nossos produtos. E ao longo dessa minha jornada, eu posso dizer que eu aprendi muito. E ainda tenho muito que aprender. Então, por isso, para mim, hoje é muito importante, é muito bacana poder estar aqui falando um pouquinho do que eu sei. E que eu sei que ainda viram muitos e muitos anos, porque ainda tenho bastante a aprender e a compartilhar com todos. Então, hoje muito obrigada. Muito rico, então, com certeza. Com certeza. Nagano? Bom, também é um prazer enorme, né, podendo participar aí desse primeiro podcast, né. Eu já estou na indústria também há mais de 25 anos, e nos últimos 8 anos eu tive a oportunidade de estar aqui trabalhando aqui na Yali, né, e tem sido algo bastante enriquecedor, né. Esse mundo de movimentação de materiais, ele é realmente bastante fascinante, né. Iniciei minha carreira aqui dentro, olhando para vendas, né, sendo responsável pelo território nacional, né, e dentro desse período pude estar participando e visitando uma enormidade de clientes distintos, vários segmentos, né? Isso traz uma importância tão grande do ponto de vista, assim, de entender que cada uma dessas operações, elas são bastante distintas, né? Por mais que elas possam ser, muitas vezes, até parecidas, elas são únicas, e cada um desses clientes realmente necessitam trabalhar nesses desafios, né? Logo na sequência, a gente desenvolveu um departamento de inteligência de dados. A gente tinha uma necessidade aí, acho que bastante forte, de estar trazendo mais conhecimento sobre o que está acontecendo no mercado, das dores dos clientes, trazendo e entendendo como que a gente pode estar trabalhando em novas tecnologias para poder realmente estar atendendo a esse público, né? Tá? Dentro desse período aqui, a gente gosta de falar, né, Jé, que trazer dados e tirar um pouco do sentimento, né, faz parte da gente poder realmente tomar boas decisões, né, quando a gente olha para o mercado e para os nossos desafios. E também, mais recentemente, né, eu também assumi o departamento de capacitação e treinamento da rede de distribuidores, né, então faz com que a gente garanta, né, que todo o time de vendas, ele está fazendo e conseguindo trabalhar não somente no conhecimento das nossas empilhadeiras, mas também que ele possa ser um consultor realmente para o nosso cliente final. A gente quer cada vez mais que o nosso time de vendas possa estar participando dentro dos desafios que cada um desses clientes eles possuem, e é muito importante isso para a gente. Muito bem, você falou que é um universo fascinante, né? Eu já estive num armazém e é impressionante você ver, né, aquelas empilhadeiras passando, aquelas coisas, né? Elevando, aquelas caixas, então realmente é fascinante mesmo. E tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje, porque Sim. tecnologia, logística,
é o que faz, é o que combina para que a gente tenha segurança, produtividade. Então a gente vai falar um pouquinho disso. Não é só fascinante, mas como é importante. E tá em tudo que a gente toca, em tudo que a gente faz, né? Verdade. Então vamos começar desse beabá mesmo. O que é logística? Começa na matéria-prima, Nagano? Exato. Eu acho que a gente pode dizer que sim, né? A matéria-prima, ela é o início de todo o processo, né? Ele se inicia, e quando a gente olha de uma forma geral, né? A gente tem os grandes galpões logísticos, né? Então, essa matéria-prima, ela é recebida aí dentro dessa área, né? Que é o recebimento, né? Quando a gente pensa em recebimento, todo o processo já de rastreamento desse produto, ele começa ali, tá? A gente tem que também olhar para a qualidade que o produto chegou dentro desse armazém, e todo esse rastreamento de informações ele é muito importante. Então você inicia o processo sim, recebendo esses produtos dentro do seu armazém. Logo na sequência, esses produtos eles vão ser armazenados, né? E eu acho que é muito importante a gente ter ideia de que cada operação tem uma quantidade distinta, né, de produtos que você tem que gerenciar, né? Em alguns casos aí a gente tem armazéns aí que podem chegar de 10 até 80 corredores, né, em alguns casos. Realmente é uma área, né, muito grande para ser coberta. Alturas bastante diferentes também, né? A gente tem alguns casos onde a gente pode estar falando aí de 5, 6 metros, mas os galpões eles podem chegar a 14, 15 metros de altura. Eu já estava achando 5 bastante. E é muito interessante essa experiência de estar num local tão grande assim. E isso traz o quê? Uma quantidade de produtos e uma complexidade de onde você recebe, coloca esses produtos dentro desse galpão, dentro desse armazém, e você tem que também, né, tá podendo identificá-los, né? Logo na sequência, você acaba tendo a parte do recebimento dos pedidos. Então você vai passar por um processo, né, de seleção, né? Esses clientes vão estar colocando os pedidos, você tem que buscar esses produtos dentro de um armazém tão grande, você fazer realmente esse pacote, esse kit, né, para você conseguir estar trabalhando com a entrega, né? Em alguns casos, acho que é muito importante também comentar que você tem alguns produtos que têm vida útil, né? Então é muito importante nessa gestão desse armazém que você consiga pegar o produto, né, de vida útil no momento correto, para que você possa estar fazendo essa seleção e entregando o produto adequado para o seu cliente, né? Uma vez que você passa por esse processo de seleção de produtos, né, e você vai praticamente para uma área de expedição, né? Tem toda essa parte de embalamento e tudo mais, né? E a expedição ela vai fazer com que você coloque também o produto certo nas docas corretas, pro caminhão correto para ser levado para o seu destino final, né? De uma forma bem resumida, né? Mas ele tem uma complexidade muito grande aí para você conseguir fazer isso de uma forma bem performática, né? Tá? E o que sustentável, né, Nagano? E sustentável. Que isso, que seja sustentável ao longo do tempo. Que cresça, mas que seja sustentável. Por isso é tão importante entender e as dores, entender o assunto para que a gente possa achar a solução correta, né? Exato. Tem que ser uma engrenagem perfeita, né? Um quebra-cabeça ali que funcione certinho. Com certeza. Pensando assim na história da logística, como que foi a evolução da tecnologia, né? Você falou de dados, enfim, para ajudar nesse processo todo. Para mim, eu acho que a gente fala isso lá dentro da Yali, a tecnologia ela anda ao lado da logística, porque com tudo que o Nagano falou, se a logística cresce, e a gente tem cada empresa tem o seu desafio, mas os desafios eles existem, a tecnologia vem para apoiar, ela vem para facilitar, para criar a sustentabilidade que a gente falou antes, para criar essa longevidade de uma forma que é óbvio, todas as empresas querem, no final do dia, ter mais lucro. Então, a tecnologia, eu vejo que ela vem evoluindo cada vez mais. A gente vai falar um pouquinho sobre o que existe dessa tecnologia, mas ela é uma grande aliada com a logística. Hoje eu não consigo pensar um armazém logístico, seja ele qual for o segmento, seja para produtos perecíveis, seja de um segmento automotivo, tem que ter a tecnologia como aliada. A tecnologia, ela vem, o Nagano falou um pouquinho dos galpões, mas ela vem numa fábrica, ela vem ali quando vai ser produzido o produto, ela vem em todo o ciclo
do negócio. Então, por isso é tão importante essa tecnologia como uma aliada e não como algo à parte, não como algo separado da logística. Nossa, a gente chegou num ponto que é tão difícil imaginar como era antes, né? Manualmente, sem esses recursos. É muito engraçado isso, porque dados, o Nagano comentou isso, dados são fundamentais. E ele falou um pouquinho, conecta com a história, né? E a nossa história também. Ao longo, acho que dos anos e do tempo, cada vez mais as empresas e, consequentemente, as pessoas se conscientizaram que ter dados, ter informações, por isso a tecnologia como aliada é muito importante para tomar decisão e entender o que é certo, para qual caminho eu vou, dentro daquilo que me dói, dentro daquilo que eu tenho que trabalhar. Então, E não só ter dados, mas saber analisar os dados. Exatamente, Sem dúvida. com certeza. Com relação à evolução de mercado, Nagano, o que você pode trazer para a gente? Bom, o mercado logístico, ele tem crescido bastante nos últimos anos, né? A gente vê um crescimento em torno de 70% quando a gente olha 5 anos para trás, porque a gente está vendo hoje, né? Existe uma mecanização muito forte, um potencial muito forte de negócios aqui dentro do Brasil, né? Esse número que eu dei, ele é correlacionado com uma entidade, né? Que é o WITS, né? Essa entidade, ela basicamente pega todas as informações do mundo todo e traz essa consolidação, né? Quando a gente olha para esses indicadores, né, para esses tipos de produto, né, a gente vê muitas situações onde a gente, no passado, via operações muito manuais, né, existem muito pallets manuais, muitas operações manuais que elas estão começando a cada vez mais estar sendo trabalhadas com equipamentos elétricos, né, isso faz com que a gente esteja vendo esse crescimento tão grande assim, né? Acho que visitando várias dessas operações ao longo do país, né? A gente vê algumas empresas, né? Que realmente têm um investimento muito forte, né? E outras que ainda estão nessa rampa de crescimento. Então, essa mecanização, ela existe, né? Trazendo mais um dado muito interessante, né? Que a gente gosta de analisar, né? A gente tem um indicador que a gente costuma ver a quantidade de máquinas do mercado e pela quantidade de pessoas e habitantes, né, que a gente tem em cada um dos países, né? Isso traz um indicador para a gente do ponto de vista de potencial, né? Quando a gente olha para o Brasil hoje e compara o Brasil com Estados Unidos, uma Alemanha, França, Itália, né? A gente vê que tem um potencial ainda muito grande aí de crescimento, né? A gente, só para dar uma estimativa de números, né? A gente está falando algo em torno de 4 vezes o tamanho de mercado brasileiro. Não. Em alguns casos até mais. Então, ainda é um país que, sim, nós estamos super desenvolvidos, muita tecnologia, muitos produtos, né, no mercado, mas ainda com um potencial tremendo de crescimento. Um terreno fértil mesmo. Exatamente. E por que isso? Pelas dimensões do Brasil? Porque tem lugares mais atrasados? A que se deve isso, você acha? Olha, eu acredito que a gente tem realmente a questão dos custos e investimentos, né, para você estar podendo fazer essa mecanização, né, você precisa de uma economia que esteja estável, né, para que os investimentos eles ocorram, né. Então você acaba juntando uma série de fatores para fazer com que os investimentos, né, eles estejam sendo realizados. Muitas vezes esses investimentos são feitos hoje, já pensando nos próximos ciclos, né. Então é uma junção, né, de investimento versus essas oportunidades dos negócios. E eu diria também, só nessa junção que você falou dos investimentos, que ainda é uma curva de aprendizado. Acho que as grandes empresas, as pequenas, as médias, eu diria todas, elas saem daquele modo da necessidade urgente. Então, para hoje, a verba que tem é limitada, porque já foi determinada meses, ano atrás, para olhar para médio e longo prazo. E quando você começa a olhar o que eu quero a médio e longo prazo, você coloca isso dentro do seu plano, você começa a perceber que é viável a mecanização, como dita pelo Nagano, é viável as novas tecnologias, mas isso tem que ser dentro de um plano. Então essa é a curva de aprendizado que eu venho acompanhando e que a gente enxerga que mudou do que era antes. E às vezes um receio de investir também, né? Para ver se vai ter aquele resultado esperado. É muito, na nossa percepção, o conhecimento. Hoje a globalização, ela permite maravilhas, né? A gente entra na internet e acha tudo.
Mas às vezes é um pouco raso, às vezes é o que tem lá, a gente sabe que existe aquela informação, mas não a fundo como funciona, qual o benefício que traz. Então, para mim, essa curva de aprendizado, dessa capacitação, que eu acho que conecta com o que você falou no início, o Brasil ainda está no início, então existe muita vontade, queremos, vamos. Tem setores já bem evoluídos. Com certeza absoluta. Mas ainda falta essa capacitação, esse conhecimento mais profundo daquilo que faz sentido para a Mafê, não necessariamente vai fazer para o Nagano, não necessariamente vai fazer para a empresa que a Jéssica atua. Então é como combinar isso e como entender com a capacitação, com o conhecimento técnico, com a geração de valor, para que o receio que você falou do investimento, ele não exista, porque você vai perceber o retorno. Então isso é muito importante. Mas é uma curva, né? É uma curva de aprendizado, e eu vejo isso acontecendo claramente no Brasil. Agora vamos falar de produto? Com certeza! Então, fala um pouquinho sobre as tecnologias que a gente vê hoje e um pouquinho das tendências já. Sabe, Mafê, hoje as tecnologias, elas são inúmeras. Acho que a gente até atrapalharia o podcast aqui falando todas elas. Então, me vem aqui à mente, vou falar algumas, mas com certeza não falarei todas. Mas vou Depois entra no site, vê lá o com portfólio. certeza, a Yali, ela está presente em todas essas tecnologias justamente para encontrar qual é a solução melhor para cada cliente, para cada perfil. E aí, quando a gente pensa nessas tecnologias conectando com a logística, com o que o Nagano falou antes, a primeira que me vem em mente eu tenho que identificar naquele armazém logístico qual é o equipamento correto, qual é a quantidade correta, qual é a torre correta, enfim, quais são as especificações. Então, são softwares. Hoje em dia, esses especialistas, eles contam com softwares para justamente darem e terem a informação exata do que é necessário, o que aquela empresa precisa, o que aquele armazém logístico precisa, qual é o diferencial. E aí a gente conecta com novas fontes de energia, isso está muito em alta aqui no Brasil. As novas fontes de energia entender aquele armazém vai precisar de uma sala de baterias? Não vai precisar. Vai fazer uma migração para o íon lítio, que está altamente em alta aqui no Brasil, ou uma outra fonte de energia que começa a se falar, e a Yali também tem, que é de célula de hidrogênio. Quando a gente conecta, começa a entender qual é a necessidade daquele cliente, o que gera valor oficialmente para aquele cliente, você começa a montar o que a tecnologia pode agregar. E aí a gente tem a telemetria, por exemplo, a telemetria é algo, e aqui sai até do setor de movimentação, né? Vai muito além. A telemetria, ela não é simplesmente saber onde está o seu equipamento e gerenciar aquele equipamento. Ele pode ser muito mais. Ele pode identificar por operador como aquele operador opera, se ele tem algum impacto no equipamento, você saber o que o operador teve algum impacto. Você vai ter a geolocalização. Como ele opera, se ele acelera muito, se ele é mais brusco, exato. Se ele está mais tempo elevando, menos tempo elevando, se ele está mais transitando. Se qual é a velocidade média que ele estava operando, se ele teve algum impacto. Então, se no momento tal ele bateu em alguma estanteria, por exemplo, isso é custo. Você consegue com a telemetria monitorar isso. A telemetria, ela pode ir além, ela pode ir com os dados, analisando os dados, porque só os dados puramente você não vai chegar nessa conclusão. Mas a empresa, ela pode saber qual é o custo hora daquele equipamento. Então, eu tenho 2 equipamentos iguais, 3, 10, 15, com operadores distintos, e aquele que está naquele lugar, o custo hora é menor, sofre menos acidentes. Por quê? Eu vou entender. E aí você vai trabalhando melhor a sua logística, através da tecnologia. A gente tem visto aqui no Brasil outras tecnologias chegando, como a automação. Então, tem os veículos autônomos. A Yali também tem esses veículos autônomos, onde, e é claro, vai depender muito do perfil da indústria, mas você pode permitir que aquele equipamento, sem a necessidade de um operador, atue. Vai valer para todos os segmentos e qualquer tipo de operação? Talvez não. E aí você precisa entender essa necessidade. Robotização também está em alta. Eu acho que esses 2 últimos que eu falei, a automação e a robotização, eles hoje são muito falados. Muitas empresas estão ávidas para entender, demonstrar, conhecer. Talvez ainda não seja oficialmente o volume e a realidade, mas com certeza será no futuro. E não menos importante, a tecnologia vem para juntar com a segurança, Mafê. Tudo que a gente fala, no final do dia a gente quer o funcionário, a gente quer as pessoas bem. As cargas
também sem estarem danificadas, obviamente, porque tudo isso é o valor da companhia. Então, a segurança, os sistemas de segurança, por exemplo, um pedestre está passando no corredor, a empilhadeira ela detecta que tem, então ela reduz a velocidade. Segurança na estabilidade da empilhadeira, para que não ocorram acidentes, ou que possa evitar soando alarmes acidentes. Então, sistemas de segurança, eles vêm para facilitar, para apoiar, para colaborar na tecnologia e na logística. Então, esse é um pouquinho do que tem aqui de produto, mas com certeza outros já existem e outros virão, Mafê, porque não para. É impressionante, isso que é tão fascinante, conectando com o início. Eu já vi de perto, né, as máquinas e até no design delas tem essa questão da segurança, né? Tem. Cada detalhezinho. Exato, o protetor do operador, da forma que ele é feito, para que justamente se a empilhadeira sofrer algum tipo de acidente, entre outros. É fantástico. E é brilhante como isso vem para agregar. É muito importante que cada empresa, cada colaborador entenda que a tecnologia ela não vem para diminuir ou para afastar, ela vem para somar, ela vem para trazer um benefício de produtividade, de segurança, enfim, que é em conjunto, né, Nagano? Isso é muito positivo. Fazer um complemento, já que também a questão da preocupação muito forte com a ergonomia, né? A gente sabe que o operador de empilhadeira, ele está 100% do tempo, né? Às vezes subindo, descendo da empilhadeira. Então, o fato de você ter um design que propicie maior facilidade, maior conforto no seu dia a dia, ele é bastante importante porque vai te dar menos fadiga ao longo do período de trabalho e vai gerar naturalmente uma produtividade extra, né? Porque aquele funcionário que ele está bem, né? Consegue operar bem, vai poder tá performando, né? Então, é um ponto também bastante importante que a gente tem nos nossos designs. E que vai desde um tapete. Você pensa, um tapete é simples, tem que ter tecnologia num tapete? Tem. O tapete do equipamento tem que ter tecnologia para absorver. No exemplo do Nagano, que o operador entra e sai da empilhadeira. Então, ele tem que absorver aquele impacto. Imagina a pessoa tá lá trabalhando 8 horas por dia, ele tem que ter um mínimo de conforto para que no final do dia ele esteja bem, volte para casa bem, porque é isso que a gente quer. Bom para todos os envolvidos. E Nagano, é possível mensurar a melhora de produtividade com o uso dessas tecnologias? Sem dúvida. Eu acho que quando você começa a fazer toda a utilização dessas novas tecnologias, né, você acaba, normalmente as empresas fazem um piloto, né? Você acaba pegando um departamento, às vezes uma região que você predetermina para você fazer esse estudo, né? E uma vez que esse estudo ele é feito e essas tecnologias estão sendo, vamos dizer, provadas, né? Isso vai gerando bastante resultado e aí você acaba expandindo isso para outros sites, outras regiões, né? Eu acho que a questão dos dados, né, voltando, que eu acho que é tão importante, né, a gente tem, hoje em dia, a gente fala muito sobre as torres de controle, né, de você conseguir monitorar passo a passo o que está acontecendo dentro dos seus galpões logísticos, né, e muitas vezes não somente de um, mas de vários, né, então você fazer toda essa otimização, ela é muito importante, cada vez mais, não somente no próprio display de computador, dos seus dashboards que são gerados e criados, né, existe hoje uma equipe, né, muito forte, trabalhando em monitoramento, né, porque, de novo, quantidade de produtos que existem hoje são imensos, né? A quantidade de localidades, né? E além das localidades de uma forma conceitual, parece que a localidade onde você armazena um produto, ela é fixa. Mas na prática, ela é dinâmica, porque os produtos eles estão se renovando a cada momento, né? A quantidade e o portfólio de produtos que as empresas estão trabalhando, elas estão se modificando, né? Então você conseguir estar fazendo esse monitoramento de uma forma dinâmica, né, melhorando e posicionando para que o seu produto tenha menores rotas dentro do seu galpão, né, do seu armazém, né, vai fazer com que você ganhe muita produtividade ao longo do tempo. Tem uma porcentagem estimada? Era a parte que eu ia entrar agora, Mafê, porque é importante. Às vezes a gente coloca um percentual e parece que ele é padrão. Então, em média, a gente ouve, né? Você pode trazer 20% de melhoria na sua produtividade. Particularmente a Yali, né? Nós da Yali, a gente não gosta de deixar um padrão pelo início que a gente falou, Mafê. Cada cliente é único. Cada distância é uma. Então, tem armazém
O Nagano falou muito bem no início, com 8 corredores, com 80 corredores e assim vai. E a produtividade, ela vai ser extremamente conectada e ela vai ser melhorada com aquela tecnologia que foi aliada à logística para aquele armazém. Então, colocar um percentual padrão, eu acho bastante desafiador e até arriscado, porque pode ser mais. Entende? Dependendo da operação e dependendo do que for aquele combo de solução para o cliente, qual é a dor dele? Porque às vezes o armazém tem a mesma dimensão, mas a dor daquele segmento não é a mesma dor do outro segmento. Do automotivo não é a mesma do alimentício, que tem um período, como dito pelo início do Nagano, por ser perecível. E aí, quando você começa a entender isso e alia as tecnologias, um pouquinho do que eu falei antes, você, para aquele cliente, calcula a produtividade. Então, é possível calcular sem sombra de dúvidas, mas a nossa empresa, a gente não gosta de rotular esse padrão por conta disso, porque pode ser mais, pode ir além. E isso que é tão bacana, tão fascinante no nosso dia a dia, porque cada cliente é único. E cada solução que é encontrada, ela é única também. Isso é muito importante. E no pós-venda, vocês têm esses feedbacks, né? A gente vai ter um episódio só sobre cases. Muito bacana. E é muito importante, porque muitas vezes quando a gente fala que ele é único, vem na cabeça, poxa, ele é único, então se cada um é feito específico para aquele perfil de cliente, como é que vai ser o tratamento do pós-vendas? E aí entra a Yali, e aí entra o que eu falei que eu aprendi muito na minha história, porque o pós-vendas é a base de tudo. Sem um bom pós-vendas, não tem sustentabilidade de nenhuma marca ou de nenhum tipo de produto. E é o que fideliza. Exato. E só reforçando, né, com o nosso time de vendas, né, a gente quer realmente estar próximo do cliente, a gente quer conseguir fazer esse trabalho consultivo. Nossa equipe, ela está treinada e preparada para poder avaliar as condições, as necessidades dos nossos clientes. De novo, cada um deles são únicos, especiais e precisam dessa atenção. Eu tenho certeza que a gente pode estar trabalhando na especificação mais adequada para os equipamentos. Muito bem. A Jéssica falou dessas tecnologias incríveis, né? Telemetria, enfim, coisas muito top de linha. Só que a gente conversou também que o Brasil é um terreno fértil e não tem toda essa tecnologia que poderia ter. Quando que você acha, Nagano, que se torna uma realidade esse acesso? Na verdade, Mafê, já é uma realidade hoje dentro do território brasileiro, né? Eu acho que a gente hoje não deve nada ao que está acontecendo ao redor do mundo, tá? Todas as tecnologias elas estão disponíveis e é uma questão da gente trabalhar nelas e fazer esse investimento, né, inicial se tornar uma realidade dentro do seu programa de desenvolvimento que você tem dentro da sua operação, né? De novo, essas tecnologias, elas estão aqui para ficar, elas com certeza vão melhorar a sua produtividade e é sempre esse trade-off, né, do momento certo para a sua operação, né? Então, eu acho que cada um dos nossos parceiros, né, temos alguns deles que já estão com todos esses produtos, né, sendo testados, né, localmente, já comprovadamente, né, tá? O que é bastante importante aqui, positivo pra gente. Eu complementaria, e eu concordo plenamente com o Nagano, que o Brasil, ele tá muito conectado com o restante do mundo. Esse conhecimento de saber o que existe, todos hoje têm e falam, e inclusive demandam. Para mim, só conecta com o que eu falei anteriormente, é esse período do Brasil e das empresas, dos profissionais, eles ficarem mais maduros. Então, a gente está nessa curva agora. Hoje, a gente vê no Brasil que tem diversas soluções. E aí é entender se essas diversas soluções, elas estão completando o ciclo inteiro da necessidade do cliente. Se são soluções que realmente elas são sustentáveis, que elas têm um apoio de pós-vendas, que realmente aquilo foi fornecido para o cliente porque ele precisa e não porque só está na moda. Essa sabedoria, na minha percepção, essa maturidade que falta ainda e que eu acho que ao longo dos anos isso vai acontecer. Quando eu conecto e vejo o Brasil ao longo dos anos, é isso, é uma venda mais consultiva, que a Yali já trabalha, mas aqui eu estou falando de um mercado em geral, entender que quando você está provendo algo diferente, tecnológico para o cliente, não é simplesmente só vender, tá lá no próximo ano, no seguinte, nos próximos 5, assim como eu estou há 20 anos, eu quero estar muito mais com cada cliente. E isso
é o que eu vejo para o Brasil do futuro e eu também vejo a Yali de agora, é o que nos diferencia, porque a gente já pensa isso desde lá de trás. Qualquer lançamento de produto, qualquer nova tecnologia, a Yali traz com muita responsabilidade. Ela não é trazer por trazer, não é oferecer por oferecer, é ter realmente um pacote completo para que o cliente se sinta assistido. É isso que é muito importante, é assim que eu vejo esse processo do Brasil de hoje, para daqui os próximos 5, 10 anos. Muito bem, você criar confiança mesmo, Exato. né? E aí criar essa parceria aí para muitos anos, para a vida, não é para muitos anos, não, para a vida. É isso aí. Bom, a gente está chegando ao final aqui do nosso bate-papo, então eu queria que vocês fizessem umas considerações finais. Então, eu vejo que o Brasil ele tem ainda um potencial muito grande, né, para que esses investimentos eles sejam feitos, né, que essas novas tecnologias elas sejam utilizadas pelos nossos clientes, né, e eu acho que a inteligência artificial ela vai realmente dar um boom, né, muito forte, né, as várias ferramentas que algumas delas já estão cada vez mais robustas, cada vez mais maduras, vão ajudar nesse processo de otimização, né, e a gente quer cada vez mais que o nosso país esteja com tecnologia de ponta aí, podendo mostrar aí para o resto do mundo que nós estamos super bem aqui. Eu acho que o Nagano falou muito bem. Para mim, primeiro eu quero novamente agradecer, é muito bacana poder participar do primeiro podcast Yali. A gente acredita não só no nosso portfólio, não só nos nossos produtos e novas tecnologias, mas como no nosso país. E conversa muito com o que o Nagano falou anteriormente. Não há dúvidas que o nosso país vai crescer, que o mercado, o segmento, né, logístico de movimentação de materiais tem aí um vasto terreno para os próximos anos. E é isso que a gente acredita, é ter profissionais cada vez mais capacitados, gerando a confiança, é muito importante isso para a gente. A Yali veio e está aqui para continuar por muitos e muitos anos. Quero reforçar que o que a gente puder e como a gente puder colaborar para que essa indústria, para que essas novas tecnologias de forma sustentável estejam no mercado, é isso que a Yali vai fazer. E muito obrigada, Mafê, muito bacana estar aqui hoje. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Esse é um projeto que com certeza vai ser um sucesso, é o primeiro de muitos. E você, claro, tem um agradecimento especial pela sua audiência. Fique conectado no YouTube da Yali e também na sua plataforma preferida e aguarde as novidades. Eu sou a Mafê Luvisoto e a gente se encontra numa próxima edição.